Imagine estar morto por 4 dias. Seu corpo já está se decompondo, sua pele ficou pálida, o sangue já se acumulou. As bactérias dentro do seu intestino começaram a te consumir de dentro para fora. Suas irmãs já choraram por você. Elas envolveram seu corpo em panos funerários, selaram o túmulo com uma pedra pesada. Na mente delas acabou. Você se foi. E então, você ouve uma voz, não uma voz qualquer. Uma voz que carrega a autoridade daquele que criou o universo. Uma voz tão poderosa que não apenas pronuncia palavras, ela comanda a própria realidade. Lázaro, saia para fora. E você obedece. Porque até a morte não tem escolha senão obedecer àquela voz. Mas aqui está a pergunta que assombrou teólogos, estudiosos e fiéis por mais de 2000 anos. Uma pergunta que a Bíblia deliberadamente não responde. O que Lázaro viu do outro lado? Onde ele esteve durante aqueles 4 dias? Ele viu o céu? Ele encontrou Abraão? Ele testemunhou o reino dos mortos? E talvez a pergunta mais perturbadora de todas: como foi voltar? Neste vídeo, vamos revelar cada detalhe escondido sobre Lázaro, o homem que morreu 2 vezes. Vamos explorar o que os textos originais em grego e hebraico revelam, o que os primeiros pais da igreja acreditavam que ele vivenciou e por que Jesus esperou de propósito antes de ir salvá-lo. Fique até o final, porque o que estamos prestes a descobrir vai mudar a forma como você entende a vida, a morte e tudo o que existe entre elas. Antes de mergulharmos no milagre em si, precisamos entender quem Lázaro realmente era, porque a Bíblia nos dá muito mais informação do que a maioria das pessoas percebe. Lázaro morava em uma pequena vila chamada Betânia, que em hebraico é Beit Ania, que significa casa dos pobres ou casa da aflição. O próprio nome da cidade dele já carrega um peso profético. Não era um lugar de riqueza ou poder, era uma vila humilde, localizada a cerca de 3 quilômetros a leste de Jerusalém, na encosta do Monte das Oliveiras. Lázaro morava lá com suas 2 irmãs, Marta e Maria. E a Bíblia deixa algo muito claro: Jesus amava essa família. João capítulo 11, versículo 5 diz explicitamente: Jesus amava Marta, sua irmã, e Lázaro. Isso é importante. O Evangelho de João raramente descreve os laços emocionais pessoais de Jesus, mas com essa família, o texto faz questão de enfatizar um vínculo profundo e íntimo. Alguns estudiosos acreditam que a casa de Lázaro, Marta e Maria era basicamente o refúgio de Jesus, o lugar onde ele descansava, comia e encontrava conforto durante seu ministério na região de Jerusalém. Agora, o nome Lázaro em si é significativo. Em hebraico, seu nome é Eleazar, que significa Deus ajudou ou Deus é meu auxílio. Pense nisso. O próprio nome dele é uma profecia do que estava prestes a acontecer com ele. Mas há algo mais que a maioria das pessoas não percebe. Muitos estudiosos acreditam que Lázaro era um homem com certa posição social. Como sabemos disso? Por causa de 3 detalhes que a Bíblia nos dá. Primeiro, quando Lázaro morreu, muitos judeus vieram de Jerusalém para consolar Marta e Maria. Não foi um funeral pequeno e privado. Foi um evento significativo, o que sugere que a família era conhecida e respeitada. Segundo, Maria foi quem ungiu Jesus com um perfume caro, que valia quase o salário de um ano inteiro. Isso nos mostra que a família tinha recursos financeiros. Terceiro, e esse é o detalhe que vai te surpreender, em João capítulo 12, depois que Lázaro foi ressuscitado, a Bíblia diz que os sumos sacerdotes planejaram matar Lázaro também. Não apenas Jesus, mas Lázaro. Por quê? Porque muitos judeus estavam indo até ele e passando a acreditar em Jesus por causa dele. Lázaro tinha se tornado um testemunho vivo e estava atraindo multidões. Os líderes religiosos não queriam apenas silenciar Jesus. Eles queriam destruir a prova. E Lázaro era a prova.
Mas antes de continuarmos com o milagre, há um mistério fascinante que precisamos abordar. Que intrigou estudiosos da Bíblia por séculos. Existem dois homens chamados Lázaro no Novo Testamento. E a conexão entre eles é um dos temas mais debatidos nos estudos bíblicos. O primeiro Lázaro é aquele de quem estamos falando, o homem real e histórico de Betânia, amigo de Jesus, encontrado no Evangelho de João. O segundo Lázaro aparece em uma parábola contada por Jesus em Lucas, capítulo 16, a famosa história do homem rico e Lázaro. Nessa parábola, um mendigo chamado Lázaro está sentado no portão de um homem rico, coberto de feridas, enquanto cães lambem suas chagas. Quando ambos morrem, o mendigo Lázaro é levado por anjos ao seio de Abraão, enquanto o homem rico se encontra em tormento. E aqui está o que torna isso tão intrigante. Em todas as outras parábolas que Jesus contou, os personagens não têm nome. Um certo homem, um semeador, um pai tinha 2 filhos. Jesus nunca dava nomes às pessoas em suas parábolas, exceto nessa. Nessa, o mendigo é especificamente chamado de Lázaro. Por quê? Porque Jesus quebraria seu próprio padrão e daria nome a um personagem em uma parábola. Muitos estudiosos acreditam que não foi coincidência. Alguns acreditam que Jesus contou essa parábola antes de ressuscitar seu amigo Lázaro e que a parábola era uma prefiguração profética do que estava prestes a acontecer. Pense no final da parábola. O homem rico, do seu lugar de tormento, implora a Abraão que envie Lázaro de volta dos mortos para avisar seus irmãos. E Abraão responde com uma frase que dá arrepios. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão nem que alguém ressuscite dentre os mortos. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos, e os líderes religiosos ainda assim se recusaram a acreditar. Na verdade, tentaram matá-lo. As palavras de Abraão na parábola se tornaram uma profecia aterrorizante cumprida em tempo real. Os 2 Lázaros estão conectados. A parábola alertou que nem mesmo uma ressurreição convenceria corações endurecidos. E o milagre provou isso. Essa é uma das conexões literárias e teológicas mais brilhantemente construídas de toda a Bíblia. E a maioria das pessoas não percebe. Agora vamos voltar à história, porque a tragédia está prestes a começar, e tudo começa com uma mensagem enviada em desespero. João capítulo 11, versículos 1 a 6, nos conta algo que deveria abalar cada crente até o fundo da alma. Lázaro fica doente, gravemente doente, e Marta e Maria, sabendo que Jesus tem o poder de curar, enviam uma mensagem urgente a ele. A mensagem é simples e bela na sua brevidade. Senhor, aquele a quem amas está doente. Elas não disseram venha depressa, não disseram cure-o. Simplesmente declararam o fato, confiando que o amor de Jesus por Lázaro seria suficiente para movê-lo a agir. E o que Jesus faz? Ele fica onde está, por mais 2 dias. Deixe-me repetir isso, porque essa é uma das passagens mais desconfortáveis de todo o Novo Testamento. Jesus recebe a mensagem de que seu amigo próximo está morrendo, e ele deliberadamente, intencionalmente, escolhe ficar onde está por mais 2 dias. Quando Jesus finalmente chega a Betânia, Lázaro já está no túmulo há 4 dias. Considerando o tempo de viagem de onde Jesus estava, do outro lado do Jordão, Lázaro provavelmente já estava morto, ou muito perto da morte, quando o mensageiro chegou até Jesus. Mas por quê? Porque Jesus, que curou desconhecidos, que curou pessoas que nunca tinha visto, que curou o servo de um centurião à distância, por que ele deixaria seu próprio amigo morrer? A resposta que Jesus dá é ao mesmo tempo profunda e assustadora. Versículo 4. Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela.
E então, 2 dias depois, no versículo 14, Jesus diz abertamente aos seus discípulos: Lázaro morreu, e por causa de vocês, fico contente por não ter estado lá para que vocês possam crer. Jesus ficou contente. Ele disse que ficou contente por não ter estado lá. Pense no que isso significa. Isso significa que, às vezes, os atrasos de Deus não são negativos. Às vezes, Deus permite que você passe pelo pior cenário possível, não porque Ele não te ama, mas porque Ele está preparando um milagre tão grande, tão inegável, que vai mudar tudo. Jesus não estava atrasado. Ele chegou no momento certo para algo muito maior do que uma simples cura. Veja, se Jesus tivesse simplesmente curado Lázaro à distância, teria sido mais um milagre entre muitos. As pessoas já o tinham visto curar doentes, mas ressuscitar um homem que estava morto há 4 dias, isso era algo que ninguém jamais tinha visto. Era o tipo de milagre que faria até o fariseu mais cético tremer. E existe uma razão mais profunda ligada às crenças judaicas da época. Na tradição judaica do 1º século, havia uma crença muito difundida de que a alma de uma pessoa morta permanecia perto do corpo por 3 dias, esperando poder voltar. Depois do 3º dia, a alma partia definitivamente porque a decomposição já tinha começado e o corpo não era mais reconhecível. É por isso que Jesus esperou até o 4º dia. Ele não veio no 1º dia, nem no 2º, nem no 3º, quando os céticos poderiam ter dito ele não estava realmente morto, ou a alma dele simplesmente voltou ao corpo. Não, Jesus esperou até que não houvesse absolutamente nenhuma possibilidade de explicação natural. 4 dias. A alma tinha partido, o corpo estava se decompondo, a pedra estava selada, estava acabado. E foi aí que Jesus apareceu, porque Deus não quer apenas te ajudar, Ele quer fazer algo tão milagroso na sua vida que ninguém possa negar que foi Ele. Quando Jesus finalmente chega perto de Betânia, Marta corre ao seu encontro. E suas palavras carregam o peso da fé e da dor ao mesmo tempo. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Repare no que ela está dizendo. Ela não está com raiva, ela está de luto. Ela acredita no poder de Jesus. Ela só não entende o momento dele. E quantos de nós já estivemos exatamente onde Marta estava? Senhor, se tivesses estado lá, isso não teria acontecido. Se tivesses respondido minha oração quando eu pedi, eu não estaria passando por isso. Jesus responde com uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Isso não é apenas uma declaração teológica. É uma pergunta pessoal dirigida a Marta no seu momento mais sombrio. E é dirigida a você também agora mesmo. Marta responde: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que havia de vir ao mundo. Então Maria vem. E quando Maria se lança aos pés de Jesus, chorando, algo extraordinário acontece. O texto original em grego de João 11:33 diz que Jesus se comoveu profundamente em espírito e ficou perturbado. Mas a palavra grega usada aqui, embrimaomai, é muito mais intensa do que a maioria das traduções sugere. Essa palavra não significa apenas comovido ou perturbado. Em grego, embrimaomai significa bufar de raiva, ficar profundamente indignado. É a mesma palavra usada para descrever o bufar de um cavalo antes da batalha. Alguns estudiosos traduzem como ele estava furioso por dentro. Mas furioso com o quê? Jesus não estava com raiva de Marta ou Maria. Não estava com raiva das pessoas que choravam. Muitos estudiosos acreditam que Jesus estava com raiva da própria morte.
Ele estava olhando para a devastação que o pecado e a morte trouxeram ao mundo, as lágrimas, o sofrimento, a separação, e ele estava revoltado com aquilo. E então vem o versículo mais curto de toda a Bíblia. 2 palavras que contêm um oceano de significado. Jesus chorou. João 11:35. Apenas 2 palavras. Jesus chorou. Mas por quê? Por que Jesus choraria se ele sabia que estava prestes a ressuscitar Lázaro? Ele tinha acabado de dizer a Marta: seu irmão vai ressuscitar. Ele sabia exatamente o que ia fazer. Então, por que as lágrimas? Existem 3 explicações poderosas. Primeira, Jesus chorou porque ele compartilha da nossa dor. Mesmo sabendo o final, ele sentiu o peso daquele momento. Isso nos diz algo lindo. Deus não ignora o seu sofrimento só porque ele sabe o resultado. Ele entra nele junto com você. Segunda, Jesus chorou porque estava vendo as consequências do pecado e da morte sobre a humanidade. O mundo nunca deveria ser assim. A morte nunca fez parte do projeto original. E ali, cercado de lamento, Jesus estava sofrendo pelo que a queda tinha feito à sua criação. Terceira, e essa é a interpretação que vai te dar arrepios, alguns dos primeiros pais da igreja, incluindo João Crisóstomo, acreditavam que Jesus chorou porque sabia que estava prestes a chamar Lázaro de volta do paraíso. Lázaro já estava em descanso, já estava no seio de Abraão, e Jesus estava prestes a trazê-lo de volta a um mundo quebrado e cheio de sofrimento. Ele estava chorando pelo que estava prestes a fazer Lázaro passar. O trauma de voltar a um corpo que esteve morto por 4 dias e a certeza de que Lázaro eventualmente teria que morrer de novo. Jesus chega ao túmulo. É uma caverna e uma grande pedra está colocada na entrada. E Jesus dá uma ordem que choca todos. Tirem a pedra. Marta imediatamente se opõe. Senhor, a essa altura já há mau cheiro, pois ele está lá há 4 dias. Essa é uma objeção prática e biológica. Depois de 4 dias, num clima do Oriente Médio, a decomposição estaria avançada. Os gases produzidos pelas bactérias ao decompor os tecidos teriam criado um cheiro terrível. Marta está basicamente dizendo: Senhor, o Senhor não quer abrir aquele túmulo, é tarde demais. Mas Jesus responde: eu não te disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então eles removem a pedra. E o que acontece em seguida é um dos momentos mais poderosos de toda a história da humanidade. Jesus olha para o céu. Ele ora, mas não por si mesmo. Ele ora para que a multidão entenda que o que está prestes a acontecer vem de Deus Pai. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa das pessoas que estão aqui, para que creiam que tu me enviaste. E então, com uma voz forte, o texto diz especificamente, com uma voz forte, Jesus grita: Lázaro, saia para fora. Agora existe uma famosa tradição teológica que diz que Jesus chamou Lázaro pelo nome de propósito. Por quê? Porque se ele tivesse simplesmente dito, saia para fora, cada pessoa morta naquele cemitério teria se levantado. A ordem carregava o poder do próprio Deus. Precisava ser direcionada especificamente a uma pessoa. E então aconteceu. O homem morto saiu. Imagine essa cena. A multidão está observando. Marta e Maria estão tremendo. E da escuridão daquele túmulo, uma figura aparece, envolta da cabeça aos pés em panos funerários, com o rosto coberto por um pano. Um homem morto caminhando. A palavra grega usada para saiu é exerchomai. Ele saiu, ele emergiu. O texto não diz que ele andou normalmente. Muitos estudiosos acreditam que Lázaro se arrastou ou até pulou, porque suas mãos e pés ainda estavam amarrados nos panos funerários. Jesus então diz, desatem-no e deixem-no ir. Essa ordem é incrivelmente significativa. Jesus poderia ter removido milagrosamente os panos funerários ele mesmo, mas ele disse às pessoas para fazerem isso.
Por quê? Porque isso é uma imagem do que a igreja deveria fazer quando Deus traz alguém da morte para a vida. A comunidade de fiéis é chamada a ajudar a tirar aquilo que ainda os prende. Mas agora vem a pergunta que todos querem ver respondida. O que Lázaro vivenciou durante aqueles 4 dias? O que ele viu? Onde ele estava? A Bíblia não nos dá um relato direto do que Lázaro experimentou enquanto estava morto. E esse silêncio em si já é significativo. Mas combinando a teologia bíblica com a tradição judaica e os escritos dos primeiros pais da igreja, podemos construir uma imagem detalhada e bíblica de onde Lázaro provavelmente esteve. Para entender isso, precisamos compreender o conceito bíblico de Sheol, ou em grego, Hades. No Antigo Testamento, quando uma pessoa morria, sua alma ia para um lugar chamado Sheol. Isso não era o mesmo que o conceito moderno de inferno. Sheol era o reino dos mortos, um lugar de espera, dividido em 2 seções. O próprio Jesus descreveu essa divisão na parábola do homem rico e Lázaro. Sim, outro Lázaro, em Lucas capítulo 16. Nessa passagem, Jesus descreveu 2 compartimentos separados por um grande abismo. De um lado estava o seio de Abraão, um lugar de consolo, paz e descanso, onde os mortos justos aguardavam a redenção final de Deus. Do outro lado estava um lugar de tormento, onde os injustos sofriam em chamas, plenamente conscientes e cientes. Agora, a maioria dos estudiosos bíblicos concorda que antes da ressurreição de Cristo, as almas das pessoas justas, incluindo Abraão, Moisés, Davi e os profetas, não iam diretamente para o céu. Elas iam para o seio de Abraão, o lado bom do Sheol, onde esperavam que o Messias viesse e abrisse as portas do céu. É isso que Efésios capítulo 4, versículos 8 a 10 descreve. Após sua morte na cruz, Jesus desceu às partes mais profundas da terra e levou cativo o cativeiro, o que significa que ele levou as almas justas do seio de Abraão e as trouxe para o céu com ele. Mas quando Lázaro morreu, esse evento ainda não tinha acontecido. Jesus ainda estava vivo, a cruz ainda não tinha acontecido, o que significa que Lázaro foi para o seio de Abraão. Durante 4 dias, Lázaro esteve no reino dos mortos justos. Ele estava na presença de Abraão, Isaque e Jacó. Estava em um lugar de consolo e descanso, podia ver, ouvir e sentir. Estava consciente, estava em paz. E então foi arrancado de lá. O pai da igreja primitiva, Epifânio de Salamina, escreveu que Lázaro ficou profundamente perturbado após ser ressuscitado. Outra tradição, preservada na Igreja Ortodoxa Oriental, diz que Lázaro raramente sorria depois da sua ressurreição. Ele tinha visto a beleza do paraíso e o mundo parecia escuro e frio em comparação. Existe uma tradição na igreja cipriota, porque, segundo a tradição, Lázaro acabou se mudando para Chipre, onde serviu como o primeiro bispo de Kition, que diz que Lázaro viveu por mais 30 anos após ser ressuscitado, mas era constantemente assombrado por uma coisa, a certeza de que teria que morrer de novo. Pense nisso. Imagine que você já esteve morto. Você já cruzou para o outro lado. Você já provou o que vem depois. E agora está de volta, em um corpo que vai envelhecer, que vai sofrer, que eventualmente vai falhar de novo. Você sabe o que está por vir. Já passou por isso uma vez. Algumas tradições dizem que a única vez que Lázaro sorriu após sua ressurreição foi quando viu um ladrão roubando um vaso de barro. Quando perguntaram por que ele sorriu, ele teria respondido: "O barro está roubando o barro." Ele tinha visto a eternidade. As coisas materiais tinham perdido todo o significado para ele. Há outro detalhe poderoso escondido no texto. Quando Jesus chamou Lázaro para fora do túmulo, a Bíblia diz que ele saiu ainda envolto em panos funerários.
Muitos teólogos veem isso como algo simbólico. Lázaro estava vivo, mas ainda envolto nas roupas da morte. Foi ressuscitado, mas ainda não estava totalmente livre. Isso é uma imagem de todo crente. Recebemos uma nova vida por meio de Cristo, mas ainda carregamos as roupas do túmulo da nossa velha natureza, nossos medos, nossas dúvidas, nossos velhos hábitos. E assim, como Jesus disse à multidão, desatem-no, Deus chama sua igreja a ajudar uns aos outros a se livrar dos restos da vida antiga. Mas há mais um mistério que precisamos abordar, e essa é a parte que realmente assusta os estudiosos. Agora, depois desse milagre, você esperaria que todos celebrassem. Esperaria que a nação inteira de Israel caísse de joelhos e adorasse. Mas não foi isso que aconteceu. João, capítulo 11, versículo 46, nos conta algo arrepiante. Alguns dos judeus que testemunharam o milagre foram direto aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Não para louvar Jesus, mas para denunciá-lo. E a reação dos líderes religiosos é uma das passagens mais perturbadoras dos evangelhos. Versículo 47. Então os sumos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos conseguindo? Perguntaram. Este homem está realizando muitos sinais. Repare, eles não negaram o milagre. Não podiam. Havia testemunhas demais. Um homem que esteve publicamente morto por 4 dias agora andava por Betânia, comendo, conversando e testemunhando sobre o que tinha acontecido com ele. A evidência era inegável. Então, em vez de acreditar, eles tomaram uma decisão política calculada. Versículo 53. A partir daquele dia, planejaram tirar-lhe a vida. Mas fica ainda pior. Vá a João capítulo 12, versículos 9 a 11. Depois da ressurreição de Lázaro, grandes multidões estavam indo a Betânia, não apenas para ver Jesus, mas para ver Lázaro. Ele tinha se tornado uma celebridade. Era a prova viva de que Jesus tinha poder sobre a morte. E então os sumos sacerdotes fizeram um segundo plano. Decidiram matar Lázaro também. Deixe isso afundar. Os líderes religiosos queriam destruir a prova do milagre de Deus. Queriam colocar um homem ressuscitado de volta no túmulo. Queriam desfazer o que Deus tinha feito. Isso revela algo assustador sobre o coração humano. Existem pessoas que verão Deus agir diante dos seus próprios olhos e, em vez de adorar, vão tentar suprimir a verdade. Não porque não acreditam, mas porque acreditar custaria seu poder, sua posição, seu controle. Os fariseus não tinham um problema de conhecimento. Eles tinham um problema de coração. E Lázaro, ele agora era um homem marcado. Um homem que foi ressuscitado dos mortos estava sendo perseguido pelas mesmas pessoas que diziam servir a Deus. A ironia é devastadora. Mas Lázaro não se escondeu. Segundo a tradição, ele continuou a testemunhar corajosamente sobre o que Jesus tinha feito por ele. A própria existência dele era um sermão. Cada vez que alguém olhava para ele, via o poder de Deus. Veja, quando Deus faz algo milagroso na sua vida, nem todos vão celebrar com você. Algumas pessoas vão tentar explicar de outro jeito. Outras vão tentar te desacreditar. Algumas vão até tentar destruir o que Deus construiu. Mas a verdade é essa. Você não pode matar um testemunho. Não pode enterrar o que Deus levantou. Se Deus te tirou do túmulo, nenhum fariseu, nenhum inimigo, nenhuma força na terra pode te colocar de volta nele. Agora, há outro detalhe fascinante sobre Lázaro que a maioria das pessoas ignora completamente e tem a ver com a última ceia antes da cruz. Em João capítulo 12, versículos 1 e 2, apenas 6 dias antes da Páscoa, a Páscoa em que Jesus seria crucificado, um jantar foi oferecido em honra de Jesus em Betânia. Marta servia.
E Lázaro estava entre aqueles que se reclinavam à mesa com Jesus. Imagine essa cena. Jesus, que está prestes a enfrentar a cruz, está jantando com Lázaro, o homem que ele arrancou da morte. Ambos sabiam como era a morte, mas apenas um deles estava prestes a caminhar em direção a ela voluntariamente. Eles conversaram sobre isso. Lázaro olhou para Jesus do outro lado da mesa e entendeu o que estava por vir. Jesus olhou para Lázaro e viu uma prévia da sua própria ressurreição. A Bíblia não diz, mas a imagem é profundamente poderosa. Nesse mesmo jantar, Maria pegou meio litro de perfume caro, nardo puro, que valia o salário de um ano inteiro, e ungiu os pés de Jesus, enxugando-os com seus cabelos. A casa inteira se encheu com a fragrância. Judas protestou, dizendo que o perfume deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus defendeu Maria, dizendo: "Deixe-a, ela guardou isto para o dia do meu sepultamento." A unção, o jantar, a presença de Lázaro, tudo estava conectado. O homem que tinha sido ressuscitado dos mortos estava sentado à mesa com o homem que estava prestes a morrer. Morte e ressurreição, lado a lado, compartilhando uma refeição. Essa é uma das cenas mais belas e marcantes de toda a Escritura. Lázaro foi ressuscitado dos mortos, mas não se tornou imortal. Diferente da ressurreição que espera os crentes no fim dos tempos, quando receberemos corpos glorificados e imperecíveis, Lázaro voltou no mesmo corpo mortal. Isso foi uma ressuscitação, não uma ressurreição final, o que significa que Lázaro teve que morrer de novo. A Bíblia não registra sua segunda morte, mas segundo a tradição antiga da igreja, Lázaro fugiu para a ilha de Chipre após a perseguição da igreja primitiva em Jerusalém. Lá, ele foi ordenado como bispo de Quition, a atual Larnaca, pelos apóstolos. Dizem que ele serviu fielmente por 30 anos. E então, por volta dos 60 anos de idade, Lázaro morreu pela segunda vez. No século IX, um túmulo foi descoberto em Larnaca, Chipre, com uma inscrição que dizia: "Lázaro, 4 dias morto, amigo de Cristo." A igreja de São Lázaro, em Larnaca, foi construída sobre esse túmulo e continua sendo um importante local de peregrinação até hoje. Mas eis o que torna a história de Lázaro tão profundamente marcante. A primeira morte dele foi uma tragédia. A segunda morte foi um triunfo. A primeira vez que Lázaro morreu, suas irmãs choraram. Houve confusão, sofrimento e a sensação de que Deus os tinha abandonado. Mas a segunda vez, Lázaro morreu como um homem que tinha visto o outro lado. Ele morreu sabendo, não esperando, não acreditando, mas sabendo que a morte não era o fim. Ele esteve lá. Ele vivenciou aquilo e ele voltou. Lázaro não temeu a morte na segunda vez, porque a segunda vez não foi uma queda no desconhecido, foi um retorno ao lar. E essa é a mensagem escondida na história de Lázaro que o mundo inteiro precisa ouvir. A morte foi derrotada. Não porque a morte não acontece, mas porque a morte já não é a última palavra. Jesus ficou diante do túmulo de Lázaro e provou que ele tem poder sobre o sepulcro. E o que ele fez por Lázaro, ele promete fazer por todos que acreditam nele. "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Isso não é uma metáfora, isso não é poesia, é uma promessa da boca do próprio Deus. Se você está assistindo a este vídeo agora, a história de Lázaro tem uma mensagem para você. E não é a mensagem que você talvez espere. Você pode estar passando por algo agora que parece a morte, um relacionamento que morreu, um sonho que foi enterrado, uma crise de saúde que parece um túmulo selado. Você pode ter clamado a Deus, assim como Marta e Maria fizeram, e parece que ele não apareceu a tempo. Mas lembre-se do que aprendemos hoje. O atraso de Jesus não é sua recusa. Ele esperou 4 dias, não porque não se importava,
mas porque estava preparando um milagre tão grande que se tornaria uma das histórias mais contadas da história da humanidade. Seus 4 dias podem parecer intermináveis, mas Deus não está atrasado. Ele está preparando o cenário para algo que somente Ele pode fazer. E aqui está a segunda lição. Lázaro precisou morrer antes de poder experimentar a ressurreição. Algumas coisas na sua vida precisam morrer: seu orgulho, sua autossuficiência, sua necessidade de controle, antes que Deus possa trazer algo novo à vida. O túmulo não é o fim, é o ponto de partida do milagre. Terceira lição: Lázaro saiu do túmulo ainda amarrado. Ele precisou de outros para ajudar a desatá-lo. Não tente atravessar sua ressurreição sozinho. Deixe as pessoas entrarem. Deixe a comunidade de fiéis te ajudar a tirar as roupas do túmulo do seu passado. E quarta, talvez a lição mais poderosa de todas, Lázaro foi chamado pelo nome. Jesus não gritou uma ordem genérica para dentro do túmulo. Ele chamou Lázaro, pelo nome, pessoalmente. E eis o que eu quero que você entenda. O mesmo Deus que chamou Lázaro pelo nome, conhece o seu nome. Ele sabe exatamente onde você está. Ele sabe em que túmulo você está sentado. E Ele está prestes a te chamar para fora. A pergunta é: você vai obedecer quando ouvir a voz dele? Se este vídeo tocou o seu coração, por favor, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se neste canal e ative as notificações, porque estamos revelando os mistérios ocultos da Bíblia toda semana. E lembre-se, você pode se sentir como se estivesse no túmulo, mas aquele que venceu a morte está bem ali, do outro lado da pedra, e ele está prestes a chamar o seu nome.